Mas enfim, estávamos falando então que você conheceu a sua esposa na faculdade, você teve o estímulo desse sonho, né, de se tornar juiz. Então fiz a brincadeira de que realmente é a faculdade para ser feliz. Mas me conta, como foi logo depois da sua formatura? Como ficou a sua carreira logo depois de formado? Então, depois da minha formatura, eu advoguei, já comecei advogando, advoguei por um bom período, advoguei em eleitoral, trabalhista, mas aí eu fiquei mais ou menos 2 anos sem estudar mesmo, sem estudar. E aí depois eu decidi fazer um cursinho, aquelas carreiras jurídicas, para iniciar a etapa e voltar a estudar, para ver se chegaria nesse curso, no concurso de promotor e de juiz. Aí iniciei, comecei, fiz esse cursinho, era de 1 ano mais ou menos. Aí comecei a fazer provas. A gente vai fazendo prova, né? No início a gente vai com muita fé, né? Que vai dar certo, o otimismo lá em cima. Pensa que Deus vai fazer um milagre na nossa vida, assim, de uma forma bem rápida. E aí o que acontece? As coisas vão acontecendo, vão acontecendo. Eu falo que a gente vai nadando, nadando, nadando. A que eu percebi, eu estava no meio do oceano. E eu tinha duas opções: ou desistir ou ir em busca do meu sonho. E eu falei, vou nadar. Minha esposa, maior força, meus amigos também me deram muita força. E há 3 anos, um pouco, mais ou menos 3 anos, meu irmão se tornou médico e ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, você está advogando e estudando, né? Vamos fazer o seguinte, vai para casa, vai estudar, que eu te dou um auxílio financeiro. Minha esposa falou, deixa comigo as coisas aqui de casa e aí a gente vai lutar por esse sonho. E graças a Deus foi uma união da família toda, minha avó, todo mundo, minha avó, minha mãe, meus pais, minha esposa. Na verdade, quando eu falo que essa aprovação não é só minha, é de toda a minha família, porque sem eles eu não chegaria onde cheguei. E é um sonho realizado, né? Não só meu, como da minha família, da minha esposa. Enfim, não é só minha, é isso que eu quero dizer. É uma conquista conjunta, porque foram muitas pessoas envolvidas te dando suporte para esse sonho, né? Dentro da faculdade, a sua esposa que também veio da faculdade, toda a sua família. Como que foi? Conta mais, eu quero entender um pouquinho mais de como foi essa trajetória. Ó, o Vanilson perguntou aqui pra gente, o nosso diretor-geral, qual foi a sua maior dificuldade nesse processo? Olha, ter disciplina é uma coisa muito difícil, porque entre esse curso e a minha aprovação foram aproximadamente 7 anos. Pra você ver, muito tempo. E manter essa disciplina é algo muito difícil. Então, assim, no início, principalmente no início, você estudar meia hora é muito difícil, mas assim, com perseverança, persistência mesmo, aí você vai meia hora, uma hora, e aí vai criando aquela ansiedade, né? Meu Deus, será que vai chegar? Não vai chegar? Na hora que você está com 3 anos, é como se está no meio, fazendo analogia, você está no meio do oceano, bate aquela ansiedade, você tem imagina aquele complexo de inferioridade. Esse é um dos males da maioria dos concurseiros. Eles pensam assim, eu sou de origem humilde, eu sou lá de um lugar pobre, que não teve uma educação bacana. A gente fica pensando coisas e coisas. E aí, até as coisas começarem a fluir, a demonstrar uma evolução, demora um pouco, aliás, demora muito tempo. Eu falo que o concurseiro ele tem 3 fases. Inicialmente é aquela de criar uma disciplina de estudo, é muito difícil. Depois é aquela fase de consolidação do conhecimento jurídico. E na última etapa é aquela etapa que você briga por vagas. Ela é difícil, porque uma questão te deixa fora da segunda etapa. Eu fiquei, eu já fiquei na prova do Ministério Público de Goiás, já fiquei por uma, para o Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também, eu fiquei por uma, e, assim, mas é perseverança. Aí vou demonstrando a minha evolução aos pouquinhos, perco uma questão, perco um concurso, ganho
vou para a segunda fase em outro. É assim, você tem que... o que eu falo para todo mundo é ter tranquilidade e esperar o seu momento. Concurso é persistência, é muita dedicação, e isso é um dos mais difíceis, né? Ter aquela persistência e ter muitas renúncias, né? Você tem que ter muitas renúncias. Festinha de criança, eu mesmo já deixei de ir na festa de aniversário da minha avó, que toda a família estava reunida, e eu tive que ir. No último agora, festa de aniversário de casamento, não fui. Então, assim, são coisas que você tem que renunciar. Sem renúncias, você não progride. E o concurso, ele exige isso de você, exige que você renuncie bastante, bastante, bastante mesmo. Exatamente. Eu achei muito interessante essa analogia que você fez a respeito de estar no meio do mar e aí você só tem duas opções, ou você desiste ou você continua nadando. E que isso fique de lição, né? Porque é um exemplo que a gente pode trazer para a vida acadêmica. A própria faculdade em si, ela já te traz uma série de desafios, de provações, e você tem duas opções. Você pode não ter coragem de encarar o desafio, ou você pode fazer como o Gessinei. Ele continuou nadando, ele fez as renúncias dele, ele se dedicou, ele enxergou aquilo como um propósito de vida e hoje ele está aí realmente representando muito bem a faculdade, colhendo os frutos de todo esse período de estudos que ele teve. Né? O pessoal está aqui, todo mundo te parabenizando, a Jéssica, o Rodrigo. Esse Rodrigo aí foi um brother que eu conheci, um amigo que eu conheci agora na terceira fase melhor dizendo, né? Foi na terceira fase do psicotécnico e na oral. Ele, juntamente com o Ítalo, que é um ex-delegado lá de Carmo de Paranaíba, o Rodrigo é de Passos, e o que acontece? Foi uma fase curta, mas de muito aprendizado. A gente fazia treinos todos os dias, nos últimos 30 dias, assim, treinos incessantes mesmo, de manhã, tarde e noite, e graças a Deus todos nós obtivemos a aprovação, né? O Rodrigo, o Ítalo, eu agradeço imensamente aí pelo auxílio, porque eles me ajudaram bastante. E também Muito eu quero bacana. agradecer, Então, fica... agradeço o pessoal Perdão. aí, conheço muita gente aí, eu conheço muitos colegas aí, egressos da faculdade, que têm potencial e que às vezes têm algumas dificuldades, mas assim, o que eu deixo, eu gosto de frisar é o seguinte, como eu passei praticamente 7 anos estudando, é difícil você não ter um problema extra para compartilhar com os estudos. Eu conheço gente que teve problemas de saúde da família, problemas de toda a ordem. Então, assim, você tem que aprender a estudar com os problemas. Problema financeiro? Tive, sim. Isso atrapalha? Atrapalha. Mas você tem que tentar absorver o mínimo possível desses problemas, porque isso é muito... O concurseiro é muito vulnerável, psicológico mesmo. Se as pessoas tiverem um apoio psicológico é bom, porque você fica muito fragilizado nos concursos. Como que foi Viagens, para você lidar com isso, essa parte psicológica? Como que olha, você, o que que você diria, né? Melhor, o que que você diria para as pessoas que estão buscando essa mesma realização e que vez ou outra se deparam, né, com esse momento de ansiedade, de muitas vezes achar que não vai se realizar? O que você diria para essas pessoas? eu diria que isso é normal. Que isso é normal na vida de um concurseiro, então ele tem que aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Eu tive apoio familiar, então, por exemplo, nesses momentos de angústias, eu lembro que meu irmão, uma certa vez, eu tinha uma preocupação, e ele falava assim, esqueça isso nesse momento. Vai se preocupar primeiro com a primeira etapa, depois com a segunda etapa, e depois a gente tenta resolver esse problema. Então, assim, sempre a gente tem que entender assim, estuda, 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 e as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural que esses problemas, inicialmente eles podem ser grandes, e depois fluindo de uma forma tão bacana que vão se tornar problemas pequenininhos. Ah, com Então, certeza. não desistir.
É não desistir. Parabéns 2 vezes, afinal hoje é o seu aniversário. Esse foi o comentário da Érica. Você está de aniversário hoje, Gessinei? Sim, hein? Pessoal, Nada, olha né? que honra! O Gessinei está comemorando seu aniversário na Favag, onde tudo começou. É, Parabéns, Gessinei. Parabéns pelo seu aniversário também. E, obrigado, pessoal, Paulo. mandem parabéns, parabenizem o Gessinei aqui nos comentários. O Vanilson fez mais uma pergunta. Se você tem algum segredo para manter o foco na hora do... Porque você estudava muitas horas por dia. Como você gerenciava essa quantidade de horas? Ó, no início a gente erra, a gente comete muitos erros, de estratégia de estudos, mas a gente pensa assim, vamos estudar loucamente no início, assim, 10, 11 horas, pensando que isso vai ser um caminho mais rápido. E é o contrário, eu percebi isso depois dos últimos 3 anos. É você manter um programa específico, e assim, cumprir. Eu falo isso que concurso público de magistrado, promotor, defensoria pública, você vai plantando, grãozinho, e plantando e colhendo grãozinho em grãozinho. Então, assim, o edital é gigantesco, e aí você tem que ter muita tranquilidade. Você não pode ter pressa em terminar um edital, porque você tem que ter qualidade no aprendizado. Então, o que eu fazia? Nos últimos 3 anos, eu mantive assim, dividia 8 horas por dia de estudo, 4 da parte da manhã, 4 à tarde. Quando estava mais próximo do edital, eu fazia mais 2 horas à noite, e é porque eu não gosto de estudar à noite. Então, Uhum. assim, era um sacrifício a mais. Mas manter esses 8 horas diárias de estudo era muito difícil. Mas com o decorrer da jornada e eu percebi que aquilo era um meio para eu aprender mais, eu fui consolidando isso em mente e também até minha própria família sabia que entre 8 e meio-dia, entre 2 e 18 horas, eles não me acionavam para nada, só em casos de uma peculiar importância. Então, assim, foi consolidando. E aí eu não ficava bitolado também, por exemplo, se eu começar 2 da tarde, aí 3 horas da tarde desse um sono, vamos dizer assim, eu parava para dormir, parava lá meia horinha. Isso aí era um conselho de um amigo meu lá, do Ali, que ele falava assim, ó, tá com sono, vai dormir. Tá com fome, vai comer. Então eu parava esses minutinhos ali, dava uma aliviada e depois voltava a estudar. Então, assim, tava cansado de letra de lei, aí ia pra doutrina. Tava cansado de doutrina, vai para exercício. E assim, eu não ficava flutuando tudo, em todas as matérias, em todos os estilos de estudo. É muito importante respeitar o próprio organismo, né, os seus momentos de descanso, de alimentação. Estudar com qualidade não significa você se sacrificar e não cuidar de você mesmo, né? Ter esse discernimento realmente é muito importante. O doutor Léo, parabéns, doutor Gessinei, todos estão te parabenizando. Agradeço a todos aí, muito bom esse momento, viu, Paula? É um momento peculiar. Agradeço a Deus, né, pela oportunidade. E a palavra hoje é só de gratidão, né? Gratidão a Deus por tudo, pela minha trajetória. Lá, meus pais, né, que me deram uma educação bacana, mesmo acreditaram sempre em mim. E assim, as escolas da minha região eram muito precárias, né? Minha mãe era um exemplo de pessoa porque ela é uma mãe que estava sempre presente lá, ia nas reuniões da família, das escolas. Tamanha a importância que minha mãe tinha para a comunidade escolar, que ela foi a minha madrinha de formatura, né? Da minha Que turma de lindo! formatura. Então, assim, ela é uma pessoa que ela tem um. Nossa Deus, ela Foi é um um. alicerce, né? Nossa, O foi. Alan Ela sempre. perguntou. O Alan perguntou se você pensou em desistir em algum momento. Olha, eu vou falar para você que eu não pensava em desistir. Eu sou. Quem me conhece fala que sou um pouco teimoso, né? Lógico que assim, passar na cabeça assim, de desistir, a gente passa, mas eu nunca. É um sonho que não deixa você desistir. Impressionante como é essa situação. A gente passa, momentos, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu devo parar, mas assim, é um pensar assim raso de desistir. É um pensar raso, mas é aquele momento de fragilidade psicológica
que eu falei para você que o psicológico fica abalado. Certa oportunidade, eu fiquei por 0,08 na prova discursiva do Paraná. E eu falei, meu Deus, o porquê? E aí você fica muito fraco. Fala, meu Deus, por que que eu perdi nessa prova? E aí que aconteceu o seguinte, na outra eu já consegui ter uma pontuação bacana, fui para a segunda fase. Depois, eu perdi inclusive, no Ministério Público do Piauí, eu perdi 3 pontos de português, porque eu não sabia algumas regrinhas de português. E aí, o que aconteceu? A gente dá uma caída no psicológico, mas assim, chora na segunda, na terça tem que voltar a estudar. Na Eu sempre terça, de falo, 8 ao meio-dia. Gessinei, tem o que que... estudar. Olha a pergunta do Rafael Viriato. Gessinei, o que você fala para aquelas pessoas que estão na dúvida de vir estudar na FAVAG? Agora é a hora do Gessinei falar aí na opinião de acadêmico, do egresso da FAVAG. O que você diria para essas pessoas? Olha, eu conheci muita gente, né, fazendo lá nos concursos, e eu via muita gente assim, onde você estudou? Eu falei, estudava na FAVAG. E eu perguntava, e onde você estudava? Aí ele falava, eu estudava em USP, Estácio de Sá. E aí eu falava assim, ó, já estou na segunda fase, assim, assado, em outras provas. Pô, meu, você está bem. E aí eu lembrava de quando eu iniciei a faculdade, né? Quando eu iniciei a faculdade, o pessoal falava assim, mas você vai fazer essa faculdade aí? Isso aí qualquer um entra, né? Desmerecendo. Eu falei, meu amigo, o que faz a faculdade é o aluno. Se você tiver uma disciplina, você vai conseguir, a faculdade te dá o norte, e o que eu falo é que a faculdade me deu o norte, ela me deu o conteúdo mínimo para que eu buscasse alcançar outros patamares. Então, aqui eu já ouvi muito, quem é de Janaúba pensa em fazer faculdade em Montes Claros, em Belo Horizonte, quem é de Montes Claros, é sempre aquele ditado assim, parece que não acredita na instituição local, mas eu acho que isso é pura ilusão. Acho que você tem que acreditar em você mesmo. E a faculdade é um instrumento bacana para quem mora aqui, por exemplo, quem mora aqui em Janaúba, se você tem a oportunidade de estudar aqui, estude aqui, porque aqui você vai ter as melhores condições. Você vai estar com seu pai, com sua mãe. Então, assim, é um apoio familiar que é muito importante. E você estudando na instituição local, você vai ter essa facilidade de conviver com seus pais. E o conteúdo da FAVAG, das outras instituições de Montes Claros, Belo Horizonte, São Paulo, são os mesmos, então por ilusão a pessoa sair daqui e ir para outro lugar pensando que lá vai conseguir um atalho para a sua realização. É pura ilusão. Eu falo isso porque eu sou a prova viva disso. Com certeza. Temos aí um grande exemplo do sucesso que passou pela FAVAG. O Vanilson, diretor Vanilson, perguntou o que você pode dizer para aqueles alunos que estão começando o curso de Direito agora e pensam em uma carreira jurídica. O que você diria para os nossos calouros, para os calouros do curso de Direito? Se dediquem ao máximo agora, comece o mais rápido possível a estudar com foco, com bastante foco. Eu sei que no início da faculdade, dos primeiros semestres, é aquela diversão, né? Mas quanto você começar a dar o máximo, no início já vai te facilitar bastante na sua realização. Eu fiquei parado 2 anos, então se eu tivesse dado continuidade ao que eu tinha feito no terceiro semestre e seguintes, eu tenho certeza que minha aprovação seria mais rápida. Então, se você começa mais rápido, consequentemente, a sua aprovação será mais rápida. Então, você tem que ter essa consciência. Pegar mais a sério agora, nas fases iniciais, nos semestres iniciais, dar um plus mesmo, como diz o velho ditado, e tenho certeza que logo, logo colherá os seus frutos. Mas tenha que ter paciência, né? Porque não é fácil, porque todos são merecedores. Eu vi muitos lá no Pará, todos têm uma história de vida bacana e todos passaram por essas dificuldades. E todo mundo lá tem uma conclusão. Se tivesse começado mais cedo, tinham passado mais cedo.
Então, Então o que eu fica a falo para os dica. egressos, o que eu falo pro pessoal é: comece o mais cedo possível, deixe para curtir depois, né? Agora, estude o máximo possível, porque vai valer a pena. Olha, a Maíra também comentou, Maíra Tolentino. Eu fui uma das pessoas que viu você falando que ia ser juiz enquanto ainda estava na faculdade. Pois é, né? Ah, eu falava isso pra muita gente, eu falei pra muita gente isso. Parece um sonho isso, né? Mas realmente eu falava isso para alguns e assim, eu acreditava, eu sou persistente. Eu acho que Isso é eu tenho importante. eu tenho isso. Eu lembro até mesmo, essa persistência minha, ela não vem só da faculdade, vem de antes. Quando eu comecei a vender café lá na Jaíba, né, que foi o meio para eu pagar a faculdade, eu me recordo bem que eu comecei no início de 2005 e eu fui vender café, né? É um café de outra cidade. E aí os compradores falaram assim: meu amigo, mas aqui só tem café A e B que vende e domina o mercado. Eu falei: meu amigo, assim, me dê a oportunidade e é o seguinte: se você não vender, você devolve para mim. E aí, o que aconteceu? Fui vendendo em um, aí, demorou um mês, 2 meses, fui lá, não tinha, aí eu comecei, não, levei, fiz uma propaganda, comecei em 2, 3 meses, aí depois consolidou a venda, e até hoje o café que eu vendia lá no Jaíba, tá vendendo até hoje. Eu lembro, meu tio falou assim, eu até falei com ele há um ano passado. Hoje era um dos cafés mais vendidos lá. E ele falava comigo assim: ó, você vai ter muita dificuldade para colocar esse café aqui. E hoje é um dos cafés mais vendidos. Então, a persistência é meu sobrenome. Ó, mais uma dica de ouro, pessoal. Acreditem no sonho de vocês, proclamem esse sonho, não tenham medo de repetir isso em voz alta. E acreditem, acreditar é a chave do sucesso. E claro, ter muita perseverança, começar o quanto antes. Olha, o Marcos falou que você é um exemplo de perseverança. Todo mundo aqui está te parabenizando. O Marliton perguntou para qual cidade você passou. O que acontece? É o seguinte: eu fui aprovado para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O concurso ainda está em fase de homologação, tem algumas fases aí para os cotistas, né, que tem que fazer um procedimento lá de identificação. Depois da homologação, eles vão ter a posse. Nessa posse, depois da posse tem um curso de formação. E aí o tribunal vai deliberar para qual cidade e comarca que eu vou. Ainda a gente não tem esse norte ainda não. Sabemos que tem muitas comarcas vagas, mas ainda a gente não sabe para onde vai. Ah, sim. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta que vocês gostariam de perguntar ao GCNEI? Dúvidas? Acadêmicos do curso de Direito que estão aqui, essa é uma grande oportunidade. E se você também tiver alguma coisa para acrescentar à GCNEI para todo mundo que está te assistindo, algo que você acha que seja importante que as pessoas saibam aí a respeito de toda a sua trajetória. Assim, você tem que, uma coisa que eu percebi nos últimos concursos é que você tem que ter muito foco no cargo que você almeja. Se você quer se tornar promotor de justiça, foque naquele cargo. Eu fiquei um tempo nessa dúvida e isso acho que foi prejudicial. Se você já sabe que você tem um perfil a mais para ser magistrado, para ser juiz, para ser promotor, para ser defensor público, delegado, notário, você já tem que ir fazendo uma seleção de matérias específicas para que fique mais fácil. Enquanto você não familiarizar com o cargo que você almeja, fica um pouco mais difícil, porque fica um pouco genérico os seus estudos. Então você tem que funilar mais os seus estudos, focar no cargo que você almeja. Foi Lógico que exatamente a pergunta da Maria Clara. Se você sempre visou e focou só na carreira de magistrado. acontece o seguinte: eu sempre quis ser juiz, mas no decorrer da jornada, a gente vai mudando, né? A gente fala: se tem a oportunidade para se tornar promotor, para se tornar delegado, por que não? E eu fiz concurso de promotor de justiça, fiz concurso de delegado, foi para
fiz um concurso de delegado aqui em Minas, mas de promotor fiz em diversos, Paraná, Minas, São Paulo e outros. E assim, pensava, mas assim, sinceramente, na hora do pega para capar, vamos dizer assim, na hora da definição, de uma segunda etapa mesmo, tem seus nuances. Então isso dificulta, porque você tem que pensar como juiz, você tem que pensar como promotor, como delegado, como notário. Então, você tem que ter esse feeling. Você tem que pensar o cargo que você almeja. Então, eu perdi para delegado, perdi para promotor em razão dessas nuances. E quando eu fui para magistrado, eu acho que eu me incorporei no cargo lá que eu sempre quis e deu certo. Eu falei para os meus, aliás, não, eu falei para os meus colegas que na segunda etapa do concurso de magistratura são constituídos por 3 dias, né? São a prova discursiva, sentença civil e sentença penal. Na discursiva foi na sexta, no sábado foi uma sentença civil. Na sentença civil, eles deram um caso prático. Na análise do caso prático, eu falei assim, isso aqui tem que julgar improcedente. Mas eu falei assim, ó, o tribunal deve querer que julgue procedente, porque se você julgar procedente, vai pontuar mais, porque tem mais quesitos para avaliação, para avaliar. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Se eu fosse juiz, eu julgaria esse improcedente, eu não, acho que eu vou voltar aqui mesmo, vou julgar improcedente. E julguei improcedente. Falei, vou julgar improcedente mesmo, vou julgar improcedente. Na hora que eu saí da sala, Paula, encontrei os candidatos lá e eles perguntaram, quanto que você deu dano moral? Quanto você deu dano moral? Eu falei, que? Eu não dei nada. Eu julguei improcedente. Aí os caras falaram assim, moço, você é maluco, como que você não dá dano moral na situação dessa? Eu falei, eu fiz o que eu acho que deveria fazer. E julguei improcedente. E aí o pessoal tava falando, falei, vou embora. Vou embora mesmo para o hotel e amanhã eu faço sentença penal e pronto. Inclusive, eu fiz na minha preparação, e depois eu retorno a esse assunto, eu fiz um acompanhamento com um professor que me dava um auxílio, mas depois eu retorno isso. Então, assim, eu julguei assim improcedente. Na segunda-feira saiu o espelho, e o que era? Era improcedente. E o que acontece é o seguinte, a sentença civil, todos os concursos têm uma etapa no candidato. Elimina, assim, bastante candidatos mesmo. E a sentença civil foi essa etapa. Porque quem julgasse improcedente conseguiria uma pontuação muito elevada só no dispositivo. E quando saiu o espelho, para minha surpresa, não é que estava certo? Então, foi uma Você já benção teve mesmo. uma visão diferenciada, né? Porque você já estava pensando como um juiz. O Marliton perguntou se você complementou os estudos com cursinho online. Não, eu não gostava de curso online. Eu só iniciei, mas nunca gostei de curso online. Eu sou um concurseiro raiz. Para mim é vademécum e livros. É vademécum e livros. E alguns exercícios de computador, mas assim, basicamente era letra de lei, que é um dos maiores percalços dos concurseiros, né? Porque eles não gostam de ler letra de lei. Mas eu gostava e aí eu só complementava mesmo com doutrina básica e muitos exercícios. Então, muito bacana. A Helenice perguntou sobre a prova oral. O que você achou da questão da prova oral? A prova oral, ela é mais psicológica do que conhecimento jurídico. O que acontece? A prova oral do CESP, cada banca tem suas peculiaridades. Na prova do CESP são 15 minutos, são 3 questões. 24 horas antes da sua prova, tem um sorteio de pontos. Esses pontos são as matérias que serão arguídas no dia da sua prova. No meu caso, foi constitucional, penal e tributário. Então, assim, você vai para essa sala, fica aguardando a sua vez, e você chega lá, tem uma banca composta por 3 examinadores. No meu caso, era uma juíza do Distrito Federal, e 2 doutoras da Universidade Federal do Pará. E eles me arguíram. São 15 minutos, eles dão 3 perguntas escritas. A hora que você virar, inicia seu tempo, e você tem que responder o que está
na prova escrita ali, e também as que as examinadoras fizerem. E eu respondi todas elas lá e, graças a Deus, consegui me safar. Pedi Deus 15 minutos de tranquilidade, porque eu fiz um treinamento com os meus colegas e eles falaram, ó, é tranquilidade, manter a tranquilidade. Parece impossível, porque na hora assim, que antes da prova, é aquela guerra psicológica. Meu Deus, como será? Os examinadores estão ali para me derrotar, para me tentar me sacanear. Chegando lá, parece assim, dá uma tranquilidade na hora que você senta na cadeira e começa o tempo. Então, assim, foi bem tenso o pré-prova oral, e a prova oral foi mais tranquila. Eu consegui fluir bem, eu obtive uma nota relativamente boa, e graças a Deus deu certo. Então, assim, o que eu falo para as pessoas estude para tudo, para primeira, segunda e fase oral, mas, assim, com tranquilidade, respeitando as É. fases, né? O estudo, ele é complementar, é completo. A fase oral não vai ser nada diferente do que você estudou na segunda fase e na primeira fase. Então, você tem que ter essa tranquilidade. Assim, quando eu falei, eu tive um acompanhamento de um professor, que é um defensor público lá, chama Moacir Uhum. Gonçalves Neto, e ele me dava umas orientações. O que acontece? No início, eu falei para você que a gente estuda um pouco errado, a gente tem uma visão, pensa que vai ser diferente com a gente. E o que acontece? Eu estava estudando e ele falava assim, olha, eu acho que você poderia focar um pouco mais na letra de lei, resolver exercícios, eu acho que vai facilitar, porque as bancas CESP, FCC, eles adotam esse padrão aqui. E aí, no início, você tem aquela resistência, né? Porque você ouviu um terceiro intrometer nos seus estudos é um pouco complicado. E você tem que abrir mão dessa resistência, desistir disso, para o bem de todos. Então, o que eu fiz? Eu comecei a escutar, e graças a Deus, assim, as últimas provas, eu fui para a segunda fase porque as bancas, tanto a FCC quanto o CESP, são basicamente lei seca e jurisprudência, que era o norte que o professor lá me Seu indicava. Então, professor. assim, foi muito Escutem bom. os professores, né? Conversem com professores. Não tenham medo de pedir orientação, de pedir apoio, de pedir dicas. Ter essa comunicação com pessoas que vão estar ali te ajudando, te direcionando é muito importante, né? Assim, tem que abrir mão de muitas coisas, né? Não só das festas, e até mesmo de alguns conceitos que você tem. Pensa que vai ser diferente com você? Não será. Todo mundo passa pelas mesmas situações. Então, assim, se você está estudando um pouco errado ali, e se tem uma pessoa que tem uma visão diferenciada, principalmente as pessoas que já passaram por isso, é bom você ouvir. É bom você ouvir. Não quero dizer que o que ele falar é completamente, Verdade absolutamente. absoluta. Mas Mas assim, é uma você vai. referência, né? É uma referência, você vai podando, vai encaixando aquele estilo no seu, e assim vai. As coisas vão fluindo da forma. O que eu posso falar é que você não pode parar de estudar, né? Porque você vai descobrindo as Exatamente. suas dificuldades, as suas peculiaridades, fazendo provas e estudando. O Vanilson perguntou se é preciso habilidades diferentes para as diferentes etapas. Quais as principais habilidades que você diria que os candidatos, que os estudantes e egressos que estão buscando um dia ingressar nessa carreira, o que eles precisam fortalecer em questão de habilidade? Olha, a questão assim, os estudos de fases de concurso, elas têm as suas nuances. Como, por exemplo, como a primeira prova é objetiva e a segunda é discursiva, na primeira prova você tem que ter um conhecimento amplo de muitas coisas, de todas as matérias. Se é magistratura estadual, um exemplo, constitucional, você tem que dominar aquela parte, assim, de uma forma bem, o conhecimento é bem genérico. Na segunda fase, é uma fase um pouquinho mais de detalhes, porque é uma prova escrita, você tem que escrever bem, você tem que ter um conhecimento bom de português, de vírgula, de crase. Lembrando aí que português é uma das dificuldades, é uma das maiores dificuldades de muitos alunos, né? Eu mesmo tive, minha turma teve.
Então, assim, você tem que ter essa habilidade, até mesmo com o português. Olha para você ver, você carrega o ensino básico para todas as fases. E na segunda fase, é esse conhecimento da língua portuguesa também é importante. Você ter um estudo mais aprofundado, porque na primeira etapa é um conhecimento mais genérico. E na segunda fase você tem que focar no que se pede. E no que se pede é conhecimento sobre, sobre uma matéria específica que tem no edital. Então, assim, não é habilidades intrínsecas de cada um, não é isso. É você ter uma noção básica do que se pede para exercer um bom cargo de juiz. Exatamente. E para fechar com chave de ouro, vou te perguntar aqui a pergunta que o Daniel fez para gente. Qual o peso da academia, da faculdade, no seu resultado? Olha, a faculdade foi um instrumento para eu chegar onde cheguei, né? Então, é um instrumento que é um meio que você tem que passar. A faculdade é importante porque lá você cria o conhecimento básico para exercer uma carreira jurídica. Então, ela é essencial para que você se torne o que você almejar. Então, a faculdade é importante, é é um momento de consolidar entendimentos básicos. E você tem que fazer bem feito, porque se você fizer bem feito, as coisas vão melhorar bastante posteriormente. Exatamente. Olha, a Alessandra, eu falo que vai ser a última, mas o pessoal vai mandando mais perguntas. A Alessandra perguntou se você esperou passar na primeira fase para estudar para a segunda. Como que você fez esse esquema, né, para que você conseguisse se organizar? Pois é, eu fazia isso mesmo. Eu estudava a primeira, e depois da primeira morria estudando para a segunda. Foi assim, realmente, as pessoas falam que não é o recomendável, né? Na hora que você está perto do corte ali, você tem que começar a estudar para a segunda etapa. Mas assim, cada um tem sua peculiaridade. Paula, eu demorei passar para a segunda fase. Eu tive tranquilidade eu demorei praticamente 3 anos para ir para a segunda fase. Para você estar entre os 300. E assim, na hora que eu cheguei na segunda fase, que eu percebi assim, meu Deus, eu caí de paraquedas. E aí eu tenho que estudar aprofundado, constitucional e outras matérias mais. Então, assim, você tem que ter uma noção boa de uma primeira etapa para ir para avançar para a segunda fase. Chegando na segunda fase, se tiver um tempo, aí você aprofunda mais. Eu mesmo consegui estudar bastante para a prova oral depois que eu terminei a segunda fase. Aí eu comecei a fazer treinos, estudei em 2 meses eu estudei com o doutor Ali o direito penal que eu estudei na faculdade, então assim, foi uma coisa bem bacana mesmo. Revivi muitos conceitos, e assim, estudar, esse é o caminho para chegar onde você almeja. Exatamente. Nossa, foi um bate-papo muito interessante. Eu tô vendo que todo mundo acompanhou aqui do início até o final. A gente teve bastante público. E eu te agradeço muito por esse momento que você tirou para vir aqui conversar com a gente. E eu quero desejar muito sucesso na sua carreira, que você continue sendo muito vitorioso. E a FAVAG encontra em acadêmicos, em egressos como você, como todos os egressos, né? Mas quando a gente encontra um egresso, uma pessoa que passou pela faculdade se realizando, obtendo, né, aquele cargo que sempre quis, que sempre sonhou, é que a faculdade tenha aí a certeza de que ela está indo pelo caminho certo, de que ela está aí conseguindo cumprir o seu propósito, a sua missão. Então, muita gratidão e muita felicidade a gente tem de poder compartilhar esse momento com você. Eu agradeço a oportunidade e o que eu falo para as pessoas que pensam fazer uma faculdade é que acreditem, né? Aqui tem a FAVAG, eu acho que é uma instituição, ela oferece a quem precisa estudar todas as ferramentas necessárias para que você busque o que você almeja. Então, se você pensa em fazer uma faculdade de outro lugar,
fique enganado, você está enganado. Faça aqui mesmo, que você vai estudar perto de sua família e vai fazer uma faculdade e se dedique. Se dedique estudando nas horas vagas, o tempo que você gastaria nas viagens, você vai estar em casa estudando, que vai ser bem mais proveitoso. Esse é um ponto importante. Olha, todo mundo aqui te parabenizando muito. Pessoal, a gente vai publicar essa live no nosso Instagram aqui da Favag. Então vocês vão poder recapitular todas essas dicas incríveis que o Gessinei passou, é a trajetória dele. Então eu queria mais uma vez te agradecer, Gessinei, e convidar todos que passaram por aqui a seguir o nosso Instagram, ficarem aqui junto com a gente, porque tem muita coisa incrível vindo pela frente, outras lives, né? Então é isso, muito obrigada. Até mais, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.